Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu queria entender de onde vem tanta necessidade das pessoas de fazer fofoca, de perder tempo da própria vida para se meter na vida do outro. Vai além de julgamento que eu falei no episódio anterior, entende? É um investimento cuidadoso e deliberado. É uma maneira de socializar? De fato, falar sobre outras pessoas pode ajudar a criar uma conexão, ok. Quando alguém partilha uma informação, é quase como dizer, mesmo que de forma trivial, olha, confio em você o suficiente para dividir isso. Acho que no fundo isso até gera uma proximidade, uma sensação de pertencer a algum lugar ou a um grupo. Como forma de entender o mundo, trocar ideias sobre as pessoas para entender quem é confiável, quem fez o quê, quais são as normas de um grupo, as dinâmicas de poder. Pode ser. Será que podemos considerar a fofoca um mecanismo informal de aprendizagem social? Porque bem ou mal isso acaba regulando alguns comportamentos. A fofoca tem as suas regras implícitas do que é aceitável ou não, e que obviamente vai ser diferente para cada um. Quem fofoca acaba atuando como uma espécie de polícia de qualquer que seja o assunto. Ou será que é só pelo alívio emocional? Falar sobre uma outra pessoa para reduzir a ansiedade, validar alguma percepção, ou criar uma sensação, uma ilusão de controle? Ou como descarga emocional, que é mais comum em ambientes mais tensos, né, de trabalho, ou família, escola, faculdade, sei lá. Será que é pelo status e poder? Que quem tem a informação se sente mais relevante, mais integrado, como se tivesse uma moeda simbólica e se tornasse mais rico cada vez que descobre algo de alguém? Ou é puramente insegurança, de se comparar com o outro, melhor ou pior, se acontece comigo ou não. E talvez tudo isso seja válido, entre aspas, em algum nível. Afinal, somos seres sociáveis e possivelmente devemos parte da nossa evolução à prática de falar do outro. Mas o ponto aqui, gente, não é sobre falar do outro apenas. É sobre se meter na vida do outro. É não conseguir cuidar da própria vida porque é mais interessante e importante julgar e opinar e espalhar desinformações para criar o caos. E por mais que isso na psicologia possa ser explicado de N maneiras, né, por N tipos de insegurança e whatever, não deixa de ser tóxico e involutivo. Eu diria que quase sempre a fofoca tem maldade, distorção, um ataque à reputação de alguém. Tem como objetivo a exclusão da pessoa referida. E no fundo a pessoa tem até um certo prazer em diminuir ou encaixar esse alguém em algum cantinho específico. Vamos ser honestos aqui, fofoca é um comportamento ancestral, eu sei disso, isso não vai mudar. Desde que a gente se conhece por gente, a fofoca existe. Não foram as redes sociais que inventaram essa meleca. Sempre foi o principal sistema de circulação da informação sobre reputação e confiança. Não é um sistema confiável, obviamente, mas por incrível que pareça, nós caímos nele, nós aceitamos esse sistema. Nós cegamente recebemos e aceitamos o que ouvimos, ou porque existe ali um viés de confirmação do que possivelmente a gente já pensou ou sentiu, ou porque é uma moeda de troca, ou porque a gente quer se enturmar e nos conectar com uma tribo, ou porque simplesmente quem nos diz algo é alguém que a gente acredita, gosta e ama, sei lá. Não é mal, não há um mal em trocar ideias sobre pessoas e até desabafar sobre algo como descarga emocional ou genuinamente tentar entender o outro e compreender sua visão de mundo, que eu até falei no episódio anterior. O problema é quando a gente se vê no direito de opinar e achar que sabe mais da vida do outro do que a própria pessoa. E só para ficar bem mais claro aqui, gente, para não ter dúvida, existe uma diferença enorme entre fofocar, partilhar e desabafar. Uma coisa é você querer contar uma situação de alguém que te atacou, te ofendeu ou fez algum mal a você. Ou o contrário, partilhar um momento em que alguém fez algo bonito, generoso e você se sentiu amado, que seja.
Outra completamente diferente é você deliberadamente querer saber por que fulano fez alguma coisa ou deixou de fazer que nada tem a ver com você. Por que Beltrana não foi trabalhar hoje? Por que ciclano namora fulano? Gente, o nosso tempo já é muito curto nesse mundo. A nossa vida é muito curta, passa assim, ó, pá. Tudo que a gente faz, tentar equilibrar todos os pratos, trabalhar, sobreviver, viver, pagar as contas, namorar, sair com os amigos, cuidar de projetos pessoais, ser artista ou não ser artista, cuidar do jardim, que seja. Você está nessa vida, recebeu essa oportunidade de viver dia após dia. Se for sortudo o suficiente, ainda vai viver bastante e aproveitar o que tiver que aproveitar até o fim da vida, lá quando for velhinho. E o que você faz com o seu tempo, o que você escolhe fazer com o seu tempo, é inteiramente da sua responsabilidade. É da sua escolha. Se você tem 5 ou 10 minutos de pausa para um cafezinho num dia completamente atordoado, né, atabalhado, whatever, nossa, estou inventando palavra aqui, você pode usar esse tempo para ler, para ligar para alguém que você ama, para mandar uma mensagem bonita, você pode ver vídeos de gatinhos, você pode escolher esse espaço para falar bem de alguém também, para o colega que está na sua frente, alguém que você admira e quer bem. E não focar nas pessoas que nada acrescentam para a sua vida. Em vez de escolher falar mal de alguém, que não merece o seu tempo, provavelmente, escolha quem merece e fale bem dessa pessoa. Faça um exercício de encontrar pontos positivos no outro e, em vez de mentalizar apenas esses pontos positivos, partilhe as suas reflexões e percepções com a outra pessoa. Pratique a fofoca elogiosa. Cara, às vezes eu me pego tão estressada com coisas do dia a dia, trabalho, muita coisa centralizada em mim agora, sem ajuda. Eu tô vivendo um momento muito difícil, muito desafiador, confesso. Eu passo o dia com a mente muito ocupada e escravizada, eu diria, pelos problemas e as tretas e os e-mails, os prazos, as tarefas, as dinâmicas. E as questões que surgem, nossa, que eu mal tenho esses 5 minutos pro cafezinho, é uma fase. Eu até tô chateada comigo com essa fase, que eu não tô dando esse espaço para coisas mais positivas, só para as tretas, etc. Mas enfim. Mas aí finalmente, quando eu tenho os 5 minutos pro cafezinho, e eu escuto fantasias mirabolantes que estão por aí, é impossível eu não pensar algo como diabos essas pessoas têm tempo para essa quantidade de fofoca, para essa quantidade de criatividade para fofoca. Como diabos as pessoas têm tempo para sequer pensar na vida dos outros? Eu às vezes sofro em achar que eu não sei cuidar das amizades porque eu não consigo tempo para mandar mensagem, saber como as pessoas estão. Eu não vejo stories de praticamente ninguém. É raríssimo eu parar para fazer isso. Mal consigo responder e-mails pessoais. Eu devo estar em falta com tanta gente. Mas porque eu não consigo nem parar para ver isso. Infelizmente, eu adoraria. Eu acho até que eu estou precisando fazer esse exercício mental e de reflexão onde que eu estou colocando as minhas prioridades na vida. E de fato, porque se eu não tenho tempo nem para mandar uma mensagem para um amigo, tem alguma coisa muito errada, né? Mas tudo isso tem acontecido e eu não tenho tempo para nada. E quanto mais criar desinformação sobre as pessoas no dia a dia. E ainda que eu tenha opiniões, e ainda que eu desabafe sobre os meus problemas com amigos e amigas, porque eu acho válido, nós não devemos compartimentalizar e empurrar nossos sentimentos lá para dentro, lá para o fundo. Quem acha que isso é bom, ok, válido, ok, mas não é para todo mundo. Eu definitivamente prefiro trabalhar as minhas questões e falar sobre elas, seja na terapia, para os amigos, escrever sobre ajuda também. Mas enfim, ainda que eu tenha essas questões, que eu partilhe com certas pessoas, eu acho muito mais divertido e produtivo cuidar das coisas que eu preciso fazer e resolver, que competem a mim, que é minha responsabilidade, que é da minha responsabilidade, a querer me meter no que o outro está fazendo e acabar criando um caos ou desinformação, que isso não vai servir de nada para ninguém, não vai fazer bem para ninguém, nem para mim. Pelo amor de Eru, gente,
Encontrem coisas legais para fazer: tricô, meditação, arco e flecha, natação, luta, dança, canto, baralho, sinuca com os amigos, degustação de vinho, viajar, veja séries e filmes, comente na internet, crie um blog. A era dos blogs está voltando, aproveita, escreva no diário, beba água, durma mais, leia um livro ou 20. Veja vídeos no YouTube, reels de cachorrinho, gatinhos e patos ou capivaras, joga xadrez, sorria, chore. Mas aconteça o que acontecer, evite fofocar, evite se meter na vida do outro e pratique um único exercício. Daqui em diante, elogie alguém. Comece por 5 minutos apenas, diários ou semanais, que seja, mensais até, pelo menos começa, e depois vai aumentando a quantidade. Eu vou fazer esse exercício também. Assim que eu terminar de gravar aqui esse episódio, eu vou passar os próximos 5 minutos falando bem de alguém. Se não tiver ninguém por perto, eu faço no diário. Se tiver alguém disponível, eu ligo, ou falo pessoalmente, ou sei lá, eu vou dar um jeito, mas eu vou passar os próximos 5 minutos falando bem de alguém. E lembrem-se, se não for para saber genuinamente se a pessoa está bem ou não, com o fim de querer ajudar essa pessoa, pare de uma vez por todas de se meter na vida dos outros. Viva a sua vida de forma plena e aproveite, pelo amor de Eru, o que a vida tem de melhor para oferecer. Até o próximo episódio.